Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde. Professora Ilana aqui. Vamos a mais uma aula de biologia para a turma do primeiro ano, CEPI Dom Abel SPL. Gostaria de iniciar esse vídeo parabenizando todos vocês pelo empenho que vocês têm demonstrado nesses dias. Sei que não são dias fáceis, mas que vocês estão tirando de letra. Continuem assim. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, que vocês estejam seguindo à risca as orientações para não disseminarmos esse vírus, esse coronavírus, e que possamos nos encontrar o mais rápido possível em nome de Jesus. Então vamos começar a nossa aula hoje falando sobre membrana celular, tá? A membrana celular é um dos componentes da célula. Nós estamos estudando a célula, citologia, e a membrana celular é um componente obrigatório de todos os tipos de célula, e é sobre ela que nós vamos falar nessa aula de hoje. Essa aula vai ser um pouquinho maior do que as anteriores. Espero que vocês tenham paciência, assistam tudo. Quero que no final do vídeo vocês curtam o vídeo no YouTube e quero que vocês deixem o seu comentário lá para eu saber que você esteve lá, que você assistiu até o final, tá bom? Me perdoem se vocês ouvirem latido de cachorro ou grito de criança, porque eu tenho um cachorro barulhento e duas crianças barulhentas em casa. E apesar de pedir silêncio, eu sei que isso pode acontecer, tá bom? Então vamos lá. Membrana celular. Ela apresenta alguns sinônimos, algumas palavras, algumas expressões que vocês podem ouvir que querem dizer a mesma coisa. Membrana celular. Então, ela pode ser chamada de membrana citoplasmática, membrana plasmática ou plasmalema. Ela está presente em todos os tipos de células, seja eucarionte, seja procarionte, seja unicelular, seja pluricelular, seja bactéria, planta, animal, fungo. Ela está presente em todos esses tipos de célula, tá? Ela somente é possível de visualizar ela a partir de um microscópio eletrônico, porque ela é muito fininha, ela é muito transparente, digamos assim, ela é muito quase que invisível, então precisa de um microscópio realmente bem potente para que nós possamos visualizá-la. Como que é a estrutura dela? Observa a setinha aqui, ó. Aqui tem uma imagem dela, próximo slide vai ser uma imagem maior, mas aqui a gente já consegue perceber essas bolinhas vermelhas são os fosfolipídios. Então, nós temos duas camadas de fosfolipídio. Fosfolipídio é tudo isso aqui, a bolinha vermelha e os dois prolongamentos pretos. Então, eu tenho uma camada, duas camadas de fosfolipídios. Além disso, fosfolipídio, fósforo, lipídio é um tipo de gordura, formando essa bicamada lipídica. Além disso, ela tem colesterol, que é um tipo de lipídio também, que se movimenta entre os fosfolipídios e confere maleabilidade, essa capacidade de se movimentar. Além disso, ela tem proteínas periféricas, que são proteínas que estão aderidas à superfície da membrana, seja superior, seja inferior, seja interna, seja externa. Elas não atravessam a membrana, e as proteínas integrais, que são essas daqui maiores, que atravessam as duas membranas, tá? Essas proteínas integrais criam canais por onde ocorre a passagem de soluto, que é uma substância que vai ser misturada, geralmente, à água. Além disso, temos glicoproteínas, glico de açúcar, então são moléculas associadas de açúcar e proteína, e glicolipídios, açúcares e lipídios, na superfície da membrana, formando o glicocálix, que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Constituição da membrana, aqui uma imagem maior. Observem aqui a bicamada lipídica, aqui tem um recorte de um fosfolipídio, então tem a cabeça e o prolongamento. Então aqui várias cabeças e os prolongamentos de cada uma delas. As proteínas integrais, que ultrapassam o limite da membrana superior e inferior. A proteína periférica, que é específica de um lado, ou interno ou externo. Os glicolipídios aqui, ó,
essa estrutura em verde. Colesterol no meio da bicamada lipídica, essas bolinhas amarelas. Aqui as glicoproteínas são as associações de açúcares e proteínas, aqui aderidas na superfície da membrana. Aqui os carboidratos. O que mais que a gente tem aqui? Um outro tipo de proteína integral, proteína que atravessa a membrana. E aqui a bicamada de lipídios, ok? Propriedades da membrana. Para que ela serve? Primeira característica que dá a função básica da membrana é a permeabilidade seletiva. É a capacidade da membrana de selecionar o que entra e o que sai da célula. Então, imagina que a membrana é um xerife. Ali que, ó, não, você pode entrar, não, você não pode. Então, é ela que vai fazer essa classificação do que entra e do que sai da célula. Além disso, a membrana celular tem baixa tensão superficial, devido à grande maleabilidade da membrana. Então, ela não forma uma tensão muito forte na superfície. Ela apresenta alta resistência elétrica devido à presença dos fosfolipídios, que são péssimos condutores de eletricidade. Quer dizer que ela não tem muita capacidade de passar corrente elétrica. Ela apresenta alta resistência mecânica devido à sua plasticidade. Então, ela confere uma certa resistência a danos mecânicos. Mas ela é maleável, ela é plástica, ela não é rígida. Ao contrário da parede celular, que está presente nas plantas, por exemplo, que dá rigidez à célula, tá? A membrana celular tem capacidade de regeneração até certo limite e elasticidade, devido aos lipídios, principalmente os fosfolipídios e as moléculas de colesterol, que vão tornar a estrutura da membrana maleável, ok? Vamos assistir esse vídeo, vamos assistir juntos. Tenha um pouquinho de paciência que ele vai rodar, tá? E vocês vão escutar aí a explicação a respeito da membrana celular, ok? Eu ia pedir para vocês assistirem esse vídeo direto no YouTube, mas eu resolvi passar aqui comigo para que a gente possa ir prestando atenção nos detalhes, tá? Aí agora vai. Então vamos lá. Prestem atenção, ok? E eu vou assistir aqui juntinho com vocês. E aí eu vou comentando se tiver alguma coisa para comentar. Vamos na fé, meu povo. A membrana plasmática. Aí. A célula possui uma membrana denominada membrana plasmática. Ela faz a divisão entre o meio intracelular e extracelular. Possui permeabilidade seletiva, sendo assim responsável pelo transporte de substâncias através da célula. É composta basicamente por fosfolipídios. Eles, por sua vez, possuem interação anfipática. Isso significa que eles possuem uma extremidade hidrofílica, isto é, que possuem afinidade com a água, e outra hidrofóbica, que não possui afinidade com a água. Fazendo assim que mantenham suas extremidades hidrofóbicas unidas, formando assim a bicamada lipídica. Entre os fosfolipídios da membrana estão os colesteróis, que influenciam na fluidez da bicamada, juntamente com a temperatura e a forma das caudas dos ácidos graxos, podendo tornar a membrana fluida, gel ou líquida. Esses estados influenciam no transporte de substâncias, por isso o estado ideal é fluido. Encontra-se também na bicamada proteínas transmembranas, que atravessam-na por completo. Proteínas periféricas, que se localizam somente na extremidade da membrana, e diversos outros tipos de proteínas. Glicoproteínas, que são glicídios ligados a proteínas. Glicolipídios, que são glicídios ligados a lipídios. Tipos de transporte. Transporte passivo. Difusão facilitada. Na difusão facilitada, a molécula passa através do canal proteico. E como ocorre a favor do gradiente de concentração, não há gasto de energia. Nós vamos falar sobre esses transportes através da membrana. Difusão simples. Tá bom? Na difusão simples, a molécula passa diretamente através dos lipídios da bicamada. E também não há gasto de energia. Osmose.
Osmose é a perda de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. A perda de água cessa quando a concentração de substâncias estão em igual quantidade em ambos os meios. Transporte ativo. Bomba de sódio e potássio. Esse transporte é o gasto de 1 ATP, pois ocorre contra o gradiente de concentração. Sendo assim, 3 íons de sódio são transportados para dentro da célula, e saem 2 íons de potássio. Então, aí deu uma ideia do que vocês vão ver em relação à membrana plasmática. Vamos prosseguir o nosso vídeo então. Lá no vídeo falou um pouquinho a respeito da membrana plasmática, do transporte através da membrana plasmática. Existem duas formas de se transportar substâncias a partir da membrana plasmática. O transporte, que a gente chama de transporte passivo, que é o transporte sem gasto de energia, tá? Então, não ocorre gasto de energia pela célula. O componente energético da célula é o ATP, adenosina trifosfato. A gente vai aprender depois, não é hoje, que o alimento que a gente consome, no final, ele se converte em ATP, em adenosina trifosfato. Então, o transporte passivo é um transporte que não gasta energia da célula, que é muito importante, a célula precisa manter essa energia, tá? Então, quem que consegue passar sem gastar energia? Entrar na célula, sair da célula sem gastar energia. Apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana. Existem 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão simples é a passagem de soluto, que são substâncias sólidas, partículas moleculares, do meio onde sua concentração é maior para um outro meio onde sua concentração é menor, ou a passagem de solutos do meio hipertônico mais concentrado para o meio hipotônico menos concentrado, tá? A gente vai ver então como que isso acontece. Observem essa animação aqui. Essas bolinhas azuis são o soluto. E aqui em amarelo nós temos a membrana. Então, o que que acontece? Aqui do lado esquerdo a gente percebe que tem uma quantidade muito grande de soluto. A tendência entre 2 meios é eles manterem o equilíbrio. Então, para que haja o equilíbrio aqui, parte do soluto vai ter que passar de um lado da membrana para outro lado da membrana. Então, é isso que acontece na difusão simples, sem gasto de energia. Para ocorrer a difusão simples, a membrana deve ser permeável. Só um momentinho, gente. Eu tenho que pedir pro meu filho parar um pouquinho de gritar. Meninos, me perdoem, mas eu tive que ir lá, senão eu não conseguia continuar a gravar. E para eu recomeçar esse vídeo todo do início, ia ser muito difícil, tá? Então, vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue terminar. Então, a difusão simples não gasta energia.
membrana plasmática, por ser permeável, vai permitir a passagem do soluto. De onde ele tem mais para onde ele tem menos, ok? Outra forma da célula garantir o transporte de determinadas substâncias, ainda sem gasto de energia. É o que a gente chama de difusão facilitada. O soluto, que é essa substância sólida, vai passar através das proteínas integrais, aquelas proteínas que passam em toda a extensão da bicamada lipídica, tá? Então, a passagem do soluto através das integrais, já que elas não conseguem atravessar direto a membrana celular. As proteínas integrais é que vão facilitar a entrada e saída de solutos pela membrana, tá? Tipos de proteínas integrais. Os canais iônicos permitem a passagem de íons e somente abrem após o estímulo. E as proteínas carregadoras, que carregam, transportam aminoácido, glicose, monossacarídeos e etc. Ok? Vamos para frente, então. Ainda, transporte passivo sem gasto de energia. Então, nós falamos sobre a difusão simples, sobre a difusão facilitada e agora sobre a osmose. Então, a osmose é a passagem do solvente. Presta atenção. Difusão simples e difusão facilitada é a passagem do soluto, que é o sólido, ou a partícula que vai se dissolver. Agora, na osmose, o que passa é o líquido, geralmente a água. Então, a passagem de água, que é um solvente, através da membrana, de uma região hipotônica, pouco concentrada, para outra região hipertônica, muito concentrada. Em outras palavras, ela vai passar de uma região que tem muita água e pouco soluto, para uma região que tem pouca água, mas muito soluto, tá? Então, olha aqui. Aqui nós temos imagens que mostram a saída de água. Quando a água sai de uma região, ela vai provocar na célula plasmólise, ela vai se deformar pela falta de água, ok? Então, aqui nós temos mais um vídeo. Esse vídeo é mais animadinho, ele tem uma musiquinha para vocês acompanharem. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá, vamos ver se essa vai ser mais rápida. Olha o cachorro aí de novo, meu povo. Então, olha o que acontece com esse alface aqui do copo d'água com sal. Ele vai flutuando e dentro d'água para o ambiente ambiental. E isso é um exemplo perdendo água para o ambiente. Então, é uma passagem da água que está na célula do alface para o meio, que no caso é o meio salgado, que está com alta concentração de soluto. Continuando.
nós já vimos o vídeo da osmose. Volta aqui. Agora a gente vai falar sobre o transporte ativo, que é o transporte que ocorre o gasto de energia pela célula. Então, a célula tem que gastar para que isso ocorra. Então, ela vai contra um gradiente de concentração, tá? Então, ocorre contra um gradiente de concentração e por isso a célula gastará energia para transportar a substância desejada. É mais ou menos assim, pensa pela seguinte forma. Na osmose ou na difusão simples, o que acontece? Ocorre um equilíbrio. A tendência é que haja um equilíbrio da substância que está dentro da célula com o que está fora da célula. No caso do transporte ativo, esse transporte vai se dar contra um gradiente de concentração. Então, o normal seria manter equilibrado. E no transporte ativo vai ocorrer um desequilíbrio, tá? Então, o exemplo mais clássico é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Então, o potássio, ele é maior dentro da célula, a quantidade de potássio. Então, dentro da célula tem muito potássio e fora da célula tem menos. Já o sódio, a maior quantidade de sódio é fora da célula. Então, a gente vê aqui, as bolinhas vermelhas são sódio, as bolinhas azuis são potássio. Normalmente, por difusão, o que ia acontecer? Como aqui tem muito e aqui tem pouco, uma parte desses azuizinhos iriam para fora. Da mesma forma, os vermelhinhos, que são o sódio, como tem mais fora do que dentro, uma parte do que está fora vai entrar para dentro para equilibrar. Mas isso não ocorre. Por quê? Porque a célula ela vai gastar energia para bombear o sódio de fora para dentro e o potássio de dentro para fora. Por quê? Porque a célula precisa de potássio dentro e precisa de sódio fora, tá? Então, como que acontece essa bomba de sódio e potássio? 3 átomos de sódio são enviados para fora da célula e nesse processo 2 átomos de potássio são enviados para dentro da célula. O interior da célula torna-se negativo devido ao déficit de cargas positivas no interior da célula. Então, a célula tem que pagar para fazer esse processo. E o pagamento é a partir de moléculas de energia, tá bom? Continuando. Transporte ativo. Ocorre contra um gradiente de concentração e por isso a célula gastará energia para transportar a substância desejada. Outro mecanismo de transporte ativo é a endocitose e a fagocitose. A endocitose é o englobamento de partículas e micro-organismos para o meio intracelular. Então, a célula vai englobar um organismo ou uma estrutura que ela precisa colocar para dentro da célula. Existem dentro, então são substâncias que vão entrar para a célula. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas por meio de expansões citoplasmáticas denominadas pseudópodes. Ignorem o cachorro. Após o englobamento, forma-se um vacúolo alimentar ou fagossoma. A gente vai ver uma animação que vai mostrar bem isso, tá? Só um momentinho. Gente, vai virar piada. Eu vou trazer esse cachorro aqui para dar aula para vocês. Porque ele tá atrapalhando minha aula. Não pode. Vamos lá. Então, fagocitose. Olha aqui. Tem uma partícula alimentar muito grande que a célula não consegue passar pela membrana. O que a célula faz? Ela envolve essa partícula, ela engloba e põe ela para dentro. Ela se torna parte de dentro da célula, tá? É uma forma de quebra de substâncias que possam estar atacando o nosso corpo, por exemplo. Mas tem um videozinho pequenininho aqui, observem, que mostra um pouquinho esse processo da fagocitose.
Então, vamos lá, aqui tem a célula, e aí a célula vai envolvendo essa partícula, colocou para dentro, e aí ela vai digerir isso, ela vai quebrar em porções menores, e aí vai quebrar esse vacúolo, e as substâncias que foram digeridas vão ser incorporadas ao interior da célula. Tá? É um processo bem simples. Outra forma de trazer substâncias de fora para dentro é a pinocitose, fagocitose, substâncias sólidas, pinocitose, substâncias líquidas, englobamento de partículas líquidas que tocam a membrana e provocam sua invaginação, que é a bolsa que se dobra, a membrana se dobra formando essa bolsa, e aí isso vai fazer parte da estrutura interna da célula, ok? Exocitose, exo é saída, então na endocitose a gente tem a fagocitose e a pinocitose, e na exocitose tem-se o que a gente chama de plasmocitose, que é a eliminação de substâncias a partir de bolsas citoplasmáticas. Então essa substância ela precisa sair da célula, só que ela é grande, a membrana não consegue passar ela. Então ela forma essa vesícula que se adere à membrana, e essa vesícula ela abre e libera para fora essas substâncias que não pode estar dentro da célula, tá? As células por exocitose podem eliminar restos metabólicos ou secretar substâncias, produtos úteis ao organismo, ok? Então vamos ver mais 2 videozinhos para encerrar nossa aula de hoje. Essa videoaula, porque tem coisa para a gente fazer lá na atividade, tá bom? Então vamos lá. Entrada de substâncias na célula, tá bom? Fala, células do meu canal! Venho trazer hoje um vídeo sobre ingestão celular. Este vídeo tem como finalidade uma breve apresentação dos diversos tipos de ingestão celular, processo onde as células aproveitam-se de substâncias presentes no citoplasma para alguma função intracelular. Mas primeiro, não se esqueçam de deixar o joinha e ativar o sininho de notificações para mais vídeos como este. A fagocitose é caracterizada pela evaginação celular. Essa evaginação decorre do fato de que partículas próximas à membrana liberam sinais químicos que são reconhecidos pela célula. A partir desse reconhecimento, pseudópodos, ou seja, prolongamentos da própria membrana celular, são emitidos, resultando no englobamento das partículas. Ao serem englobadas, formam-se uma vesícula intracelular, denominada fagossomo. Depois de formado, o fagossomo se funde com o lisossomo e então enzimas digestivas são lançadas em seu interior, dando origem ao vacúolo digestório, onde inicia-se a digestão das partículas. O que não é digerido pela célula recebe a denominação de corpos residuais e são posteriormente excretados. Agora, pinocitose, falando sobre... Pinocitose é um processo pelo qual uma célula ingere macromoléculas diluídas em água. Geralmente, estas macromoléculas são proteínas ou polissacarídeos. Macromoléculas dissolvidas em água ficam próximas da membrana plasmática da célula, emitindo sinais químicos. A célula reconhece esses sinais e se invagina, possibilitando a entrada das macromoléculas. Com o auxílio de uma proteína denominada dinamina, a membrana se fecha, dando origem a uma vesícula. Na pinocitose seletiva, as substâncias a serem englobadas ligam-se a receptores específicos, proteínas, e somente após essa etapa ocorre a invaginação da membrana. Vamos assistir o próximo vídeo, que esse aqui o que a gente precisava ver já vimos. E aqui esse vídeo, para concluir nossa aula, é um vídeo que fala sobre a bomba de sódio e potássio, que é uma forma de transporte ativo contra o gradiente de concentração. Então vamos recapitular aí: transporte ativo, bomba de sódio e potássio, endocitose e exocitose.
Endocitose, entrada de substâncias. Então, vamos agora ver a bomba de sódio e potássio. Será que vocês ouvem os barulhinhos dos WhatsApp chegando? Toda hora chega um WhatsApp pra mim, gente. É aluno, é professor, é coordenador, é pai. Então, olha só, não tem musiquinha. Meio intracelular dentro da célula, meio extracelular fora da célula. Isso aqui são sódios, estão saindo da célula para fora. A proteína vai transportar eles para fora contra o gradiente de concentração. E aí ela vai trazer, ó, duas moléculas de potássio. Ali encaixa, tem que encaixar. Aí vai encaixar o quadradinho, que é o potássio. E a proteína vai trazer esse potássio para dentro, contra o gradiente de concentração. Então, para isso, a célula tem que gastar energia, tá bom? Meninos, então, a explicação da aula de hoje está encerrada. Não esquece de dar o like. Vou virar youtuber agora, gente. Dá o seu joinha. Deixa o seu comentário. Escreve aí seu nomezinho lindo. Cheguei até o final. Entendi tudo. Não entendi, professora, então você me pergunta que eu vou te responder. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Valeu! Não quer sair, gente. Aí, saiu. Agora vai parar. 31 minutos, meu Deus.